Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Giro de Moeda Podcast. Aqui é um espaço onde a gente gira a chave da vida real e traz histórias que inspiram, desafiam e transformam. Hoje o papo é com alguém que redefiniu os limites da barreira humana, limites das barreiras físicas. Ele provou na prática que a mente pode superar qualquer desafio, inclusive a barreira física. O nosso convidado, Fábio Rigueira, também conhecido como Saci carinhosamente, é um atleta de alta performance. Esse camarada não é brincadeira, não. Ele percorreu 140,6 milhas no Ironman. No outro Ironman, ele percorreu 70,3 milhas. É quilômetro pra caramba, pessoal. E não é brincadeira, não. Ele fez parte também do Triatlo do Brasil. Leva sua história pelo país em palestras emocionantes, onde inspira e transforma vidas. Com quase 10 mil seguidores acompanhando seu dia a dia, Saci carrega um sorriso e uma mensagem clara, que a alimentação está na cabeça de quem desiste. Fica com isso aí na dica, já anota no papelzinho essa daí. Hoje a gente vai descobrir o que passa na cabeça de alguém que nada, pedala, corre por horas com uma só perna e ainda sorri no final das suas corridas. Então se ajeita por aí, porque o episódio de hoje é sobre superação, propósito e coragem, e principalmente ação. Fábio, seja muito bem-vindo ao Giro de Moeda. É uma honra estar recebendo você aqui com a gente. O que é que você traz hoje pra gente de novidade? Vamos bater um papo legal agora? Vamos lá, vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, Breno. Giro de Moeda, é um prazer estar aqui com vocês. E, diante do ocorrido, né, a gente tinha marcado outra data, infelizmente aconteceu imprevisto, mas nós estamos aqui para virar moeda, virar o jogo e contar uma história muito interessante. E vem muita coisa boa aí. Eu te agradeço mais uma vez pela sua visita. Imprevistos acontecem, são coisas da vida, a gente tem que estar aí driblando, né? E nada mais do que você foi capaz de driblar, imagino eu, triatlo, muita história que a gente vai contar hoje aqui. Verdade. Fábio, quando eu fui buscar informações sobre você, conhecer um pouco melhor, além da nossa conversa, eu percebi na sua rede social que você se denomina Saci, um apelido. Esse apelido ele vem de superação, vem apelido carinhoso de amigos, o que é que você me conta? Interessante, esse apelido ele vem de muito tempo, né? Assim que eu amputei a perna, as brincadeiras sempre ocorreram, mas de forma muito sadia, nada pejorativo, até porque eu me sinto hoje muito orgulhoso em carregar esse nome, porque conta um pouco da nossa história, do nosso folclore. Então eu acho que é muito importante manter a história viva e uma boa história. E eu não me incomodo, não tenho nada a dizer, não tenho nada pejorativo associado ao nome pela minha condição física. Só alegria. É um carinho fascinante que eu tenho, que os amigos têm por mim. Eu já senti isso no nosso primeiro contato lá na barbearia, cortando cabelo, aquele papo legal da barbearia. Eu senti isso, que para você é algo natural, superado, você trouxe coisas positivas a partir dessas experiências que você foi vivendo. E você simbolizar o Saci como representação, para de uma identificação, é muito importante, que é também um espelho do nosso Brasil, né? Não, claro, e eu tenho uma história fascinante até que envolve essa situação. Vou contar de forma rápida aqui. Tranquilo. Eu também sou músico, né? Eu toco nas horas vagas, estudo, eu sou amante da música. E um dos amigos que eu tenho, ele é percussionista. E há muito tempo atrás, eu fui fazer um réveillon com ele. E ele levou o filho dele, na época ainda muito pequeno. Ele chegou para mim e disse assim: olha, não se assuste. O meu filho, ele é apaixonado pelo Saci Pererê. Olha que bacana. Eu não sei qual vai ser a reação dele quando te ver. Aí, tudo bem. Eu também não esperava a reação do menino, velho. E quando ele me viu, esse menino, ele pulava de alegria, que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então aquilo ficou bacana, ele me abraçava, ele ficou super feliz. Foi o melhor réveillon da vida dele, isso ele contando. E há pouco tempo eu encontrei com ele, ele já homem, velho. Eu pude reviver essa história, dar um abraço nele, e até hoje ele é fã do Saci Pererê. E aí tá a importância, né, de você transmitir para as pessoas a superação, trazer isso com leveza, né? Sim, Isso é muito importante, bacana. E de onde você é, Fábio? Como era a sua vida antes do esporte? O que é que você nos traz assim? Bom, eu sou morador aqui do bairro próximo, né, de Itapuã. Nasci aqui em Itapuã, próximo à praia. Então, a minha infância foi toda pautada
nas brincadeiras com praia, aí tinha aqui muita areia, né? Muitas plantas, muitas árvores, então minha vida foi muito na natureza e com as obrigações de criança, estudar, ir para casa, obedecer os horários. Os meus pais eram muito rigorosos quanto a isso, mas foi uma infância muito natural, muito normal, onde eu tinha minhas brincadeiras e as melhores, né? E me diz uma coisa, já que a gente está entrando nesse aspecto pessoal, como é que foi essa situação para te levar a estar usando muletas? E hoje eu até me surpreendi quando eu carreguei as duas muletas, falei, nossa, é leve, hein? Você já me trouxe detalhes que eu nem sabia, não tinha nem ideia que já É, existia equipamentos assim. então, hoje a muleta que eu uso é uma tecnologia em fibra de carbono, né? Que a gente não tem tão fácil assim no Brasil e poderia chegar, né? Ter esse acesso. Que além de qualidade de visual, né? De combinar, ela não destoa muito da forma que você está vestido devido à cor que ela tem e a própria estrutura dela e ser mais leve. Então, como eu cheguei a usar esse equipamento foi muito interessante. E eu sempre digo por onde eu passo. Eu precisei cair para levantar. O que é que eu quero dizer com isso? Eu, aos 9 anos, brincando na rua, eu caí, né? E com isso eu machuquei o joelho esquerdo, mas não tive nenhum problema assim tão grave no momento, mas ficou dolorido. Então os meus pais começaram a me levar aos médicos, né? Pô, o menino tá reclamando de dor, não tinha nada quebrado, não tinha nada fissurado, e aí fazia imobilização, mas a dor não cessava. E fez com que os médicos fizessem um estudo mais profundo. E essa queda realmente me levou ao sucesso de estar vivo, senão eu não estaria nem aqui contando essa história para vocês. Então, nesse momento, ele descobriu um osteosarcoma. É um câncer muito severo, que ele se apresenta entre os 10 a 15 anos, mais ou menos, tem uma faixa aí que ele se apresenta. E de que forma? Ou você está andando e do nada você quebra uma perna, quebra o fêmur, quebra uma tíbia, ou quebra outra região óssea E e descobre, né? descobre. Então, às vezes é uma fatalidade que, na verdade, foi positivo para você chegar no diagnóstico, né? Exatamente, que poderia ser muito mais severo, né? Tanto é que a minha amputação, ela é muito alta, né? E as pessoas sempre questionam porque eu não uso prótese para fazer o que eu faço. Aí a decisão foi, no momento, fazer uma amputação o mais alto possível para evitar que o câncer tivesse uma evolução. Mesmo assim, não conseguimos evitar. Tanto é que o câncer ele se expandiu um pouco e foi para o pulmão. Eu também tive que retirar o pulmão direito. É que infelizmente é uma doença chatinha, né? Eu vou dizer chatinha assim para tentar aliviar. Sim, Eu imagino que os médicos precisam tirar aquela margem de segurança e que muitas vezes é mensurada, mas com a torcida que vai dar certo, né? Eu e você exatamente. me disse que teve uma migração, né, metástase para o pulmão, Isso, mas também exatamente. você também venceu essa barreira. Foi mais um obstáculo, né, que eu tive que encarar com toda a estrutura familiar, toda a estrutura médica voltada. E eu não posso também deixar de agradecer os amigos, né? Porque no início aqui da nossa conversa, conversamos sobre o apelido, então isso faz uma rede muito bacana, porque eu não tive nada pejorativo e essas pessoas elas me abraçaram de tal forma que eu não consigo dizer que hoje, onde eu estou, eu não consigo deixar de mencionar os meus amigos que me deixaram assim muito à vontade para viver. E eu ia até te perguntar isso, como é que foi esse processo de aceitação, se teve algum momento de raiva, de negação, de revolta. E você traz isso ao tempo todo com uma leveza, né? Então, Breno, eu não lembro a você. Se eu disser a você que eu tive algum momento que fui cobrado, que eu fui injustiçado, que eu fui esquecido, que eu fui deixado de lado a fazer alguma coisa, eu estaria aqui mentindo, tá? Então, assim, durante esse processo inicial e até hoje, eu não vivo coisas desse tipo, ainda bem. E se alguém vive isso, tenta e consegue. Não tente não. Vire a moeda, mostre realmente sua capacidade, porque não existe isso. Nós somos seres humanos iguais. Alguns com os detalhes, outros não. E é o que nos faz viver, a diferença. Me desculpe ainda estar entrando um pouco nesse assunto pessoal, mas é de grande importância trazer isso, ainda mais da forma que você traz para quem está nos ouvindo, que é um momento assim importante, eu penso, desse encontro da gente, para trazer para outras pessoas que têm limitações, e até mesmo aquelas que não têm limitações,
que é possível vencer barreiras, a gente precisa encarar de fato. Ter o apoio familiar é muito importante. Muitas vezes amigos, familiares estando junto, a gente consegue vencer barreiras mais fácil. Dessas dificuldades que você teve física, o que foi mais difícil para você? Os olhares das pessoas ou você tentar buscar se adaptar muitas vezes às condições precárias, infelizmente dizer assim, da nossa cidade, né, Salvador. Infelizmente a estrutura física de Salvador, ela não facilita a vida muitas vezes de quem tem limitações físicas. E o que é que você pode me dizer assim, foi mais difícil a barreira física ou foi a parte mais de olhar de outras pessoas? Bom, realmente o fato estrutural, né, quando a gente pensa em mobilidade, é muito precário. Até porque a cidade ela cresce de uma forma que nem sempre é tão visto todas as necessidades. Hoje, sim, a gente vive num mundo muito mais moderno, né? Em um momento muito mais moderno, onde tudo está sendo colocado em pauta. Então, eu acredito que 10 anos atrás, a gente já começou a realmente ver as questões humanas de acessibilidade, cuidado, né? Com cor da pele, religiosidade, enfim. O ser humano começou a prestar mais atenção. Mas quando eu era criança, não. A vida ela rolava de uma forma mais, assim, como é que eu... Não sei se é forma natural, mas ela rolava sem muitos detalhes. Então, naquele momento, eu não tinha, por exemplo, rampa de acessibilidade, passeios mais modernos, né, sem grandes degraus de um para o outro. A consciência era outra, né? A gente pode ver hoje aqui que as estradas hoje elas estão sinalizadas de forma diferente. Às vezes tem um acesso exclusivo para bicicleta, para moto, enfim. Hoje o cuidado é maior, mas na minha época, para mim, a adaptação foi perfeita, né? As condições foram boas para mim, eu posso dizer. Algumas pessoas eu acredito que passou por situações diferentes e se faz até necessidade de escutar essas pessoas, né? Trazer essas histórias que são diferentes. Eu estou contando um fato totalmente inusitado que para mim eu não tive nenhum problema. Se eu tinha que subir a escada do ônibus, que era alta, eu subia. Para mim não tinha obstáculo. Mas certamente algumas pessoas tiveram. E aí que está. A chave de uma boa convivência é o cuidado, é o olhar pelo próximo. Eu penso o seguinte, assim, quando eu olho a cidade de Salvador, porque eu tive a experiência de residir fora do Brasil. Lá a gente vê uma acessibilidade muito grande, tanto de pessoas com limitações físicas, quanto idosos. Lá é muito comum você ver aqueles veículos eletrônicos usados por jovens, por idosos, para justamente se locomover na cidade. O transporte público lá é mais acessível também. E aí voltar para cá, para minha terra natal, sentir essa diferença, causa um pouco assim, caramba, isso é simples de se fazer. Apesar de ter custos, eu entendo, os custos são altos, a gente é uma cidade que requer ainda muitas modificações, não foi uma cidade totalmente planejada, mas eu recentemente, querendo perder peso, querendo fazer atividade física, eu falei assim, eu vou comprar uma bicicleta. Quando eu me deparei com bicicleta em Salvador, automaticamente eu lembrei de você, das nossas conversas, que percorreu triatlo, que percorreu Ironman. Falei, caramba, eu tenho que enfrentar também tudo isso. Mas dizer para mim que é fácil não é, porque quando eu saio daqui na minha casa até a Orla de Salvador, que é uma orla maravilhosa, eu torço cada dia para que os órgãos públicos olhem para nossa cidade cada vez mais, porque tem um potencial de crescimento de turismo aqui muito grande. A gente tem de graça uma natureza maravilhosa. E eu me deparar com minha bicicleta tendo que driblar carro, bicicletas também que vêm na contramão de forma imprudente, né? São situações em que eu penso, caramba, o que que falta? Será que é uma consciência da população? Será que é uma consciência política para conseguir gerar projetos de educação, até mesmo mais, como é que eu posso falar, mais enfático, para justamente conseguir trazer o brasileiro para o lazer, né? O esporte, bicicleta, patins. Recentemente não, perdão, tem um tempo já, eu percebi que algumas avenidas em Salvador, no domingo, elas se fecham e aí pais podem levar criança, pessoas podem estar exercitando ao ar livre, isso é importante. Ainda mais no tempo que a gente discute o uso, né, de celular. Verdade. E isso, Breno, eu acho que é uma questão muito cultural também. Eu tive a oportunidade de ir para a Espanha e treinar na ilha de Maiorca. Então, foi um choque muito grande. Por exemplo,
Eu estava no ponto de ônibus, o transporte para na hora certa e ele baixa para Sim. você não ter aquele degrau tão alto. Isso eu vi também na Inglaterra. Caramba, que é isso aqui? É Daqui uma a pouco outra realidade, falta né? uma mão me carregando e botar sentado. Sentado. Então, assim, é um choque cultural muito grande. Eu andava na rua de bicicleta para treinar e lá tem muita montanha de 14 quilômetros de extensão, 10, 5. E você de bicicleta, você atinge uma velocidade mínima, às vezes 5, 10 quilômetros por hora. O carro te acompanha do início ao fim, sem buzinar, respeitando ali a sua hora. Então, isso é muito cultural. Salvador, ela vem avançando muito, né? Tanto estruturalmente como culturalmente. Falta muita coisa? Falta. Geralmente, quando tem as etapas aqui do triatlon, precisa se fechar as ruas. E as pessoas não aceitam. A maioria reclama, tira os cones de marcação da prova, da rua, porque eles querem ir para a praia, eles querem fazer o que eles saem, né, no domingo para realizar. É Então, assim, difícil essa conciliação, né, de trazer para a população. Peraí, gente, também é esse momento que tem que existir. exatamente. O que é que a gente tem aqui de muito cultural? Ir à praia, estacionar o carro e jogar bola, falando de esporte. Então, assim, não tem nada na rua para impedir, para fechar uma rua. Hoje a gente vive outro cenário. Tem corrida noturna, tem corrida na madrugada, tem corrida de manhã, no sábado, no domingo, enfim. E essa estrutura, ela ainda está sendo absorvida, sendo entendida pela sociedade. E falando nisso, aproveitar para deixar o recado que a gente também tem lugares muito apropriados para isso. O CAB, uma estrutura que tem um circuito de 10 quilômetros. Aquilo ali poderia ser fechado durante o domingo e ali ser praticado. Perfeito, Mas eu conheço o Cabo ali. Realmente levar, a pista tem qualidade, o trânsito é mais exatamente, aberto, então tem como exatamente. circular ali. Então é levar uma visibilidade, porque aí vem aquela questão do respeito da equipe de que treina, a ser visto, a mostrar os seus atletas e segurança. Mas assim, quando você se preocupa com algo, você já tem um problema na mão, você vai atrás da solução que tudo dá certo. E é uma curiosidade que eu tenho, que é justamente isso. Eu olhei para Salvador, me desculpe, mas eu não tinha percebido, não tinha lembrado do CAB, né? Eu, na minha cabeça, pensava, poxa, como é que grandes competidores, esportistas de grande performance, são capazes de treinar numa cidade onde o trânsito muitas vezes é louco. A gente dirigindo já tem essa sensação que é um trânsito um pouco complicado. Você falou a questão de lá fora, na Espanha, não buzinar. Na Inglaterra também eu senti isso, a gente não buzina, chega até a dirigir lá. Eu tenho habilitação de lá. E quando a gente vê um ciclista, a gente só pode ultrapassá-lo quando for seguro para ele, depois para a gente. E é um pensamento assim, primeiro no ciclista, Sim. primeiro quem está muitas vezes até de cavalo, você via as pessoas andando de cavalo, tinha esse cuidado, as pessoas tinham que estar sempre bem sinalizadas. Não estou dizendo que é mil maravilhas, Certo. tem as dificuldades, tem os problemas, mas essa consciência com o ciclista na via é muito importante lá. E eu acredito que com essa facilidade, apesar de todas as nossas dificuldades financeiras que o país enfrenta, aumentou muito o número de pessoas indo para fora. Acarreta que as pessoas vão para fora e traz essa experiência, traz essa vivência do ponto positivo e a gente aos poucos parece que vai absorvendo, né? A gente é capaz de, hoje em dia, perceber, conversar com as pessoas, falo, já fui para tal lugar, para Espanha, para Inglaterra, para Itália, e fui vendo que é assim, assim, assado, podia fazer assim, desse jeito. Sim. Eu já percebi também que nosso órgão público tem buscado lá fora experiências que pode trazer para a gente aqui. Eu acredito que muitas ideias que são implementadas aqui também são lá de fora. E a gente tem capacidade para isso. A gente tem uma orla, eu não sei te dizer agora, mas de pegar a ponta da nossa orla de Salvador, a gente tem uma orla enorme, onde a gente poderia também estar explorando melhor para o turista, para os esportistas, né? Assim, para você ter ideia, quando o meu treino de ciclismo, por exemplo, ele não pode ultrapassar das 6 horas da manhã. Eu não tenho como treinar, porque o fluxo de carro é enorme. Geralmente, o que é que eu faço? Eu moro em Itapuã, eu faço um roteiro de Itapuã Barra, volta. Itapuã, Campo Grande, Praça da Sé, volta. Se eu não sair de casa às 4 horas da manhã, 4h30, eu pego esse fluxo todo. E aí acaba o treino, porque você não atinge o objetivo do treino, porque você tem que ter uma certa velocidade,
Então, o trânsito não permite e você fica realmente se arriscando. Eu percebi isso, eu senti quando eu andava de bicicleta, às vezes queria ir no tempo livre, na hora que eu parei aqui no estúdio, eu falei, poxa, eu tô precisando pegar um ar fresco. Nessa que eu pensei em ir, fui no horário de fluxo alto, era 17h15, 17h30, eu falei, não, é impossível. Não tem como, não tem como. A ciclovia por si é um instrumento de translado onde você não tem e não pode aplicar condições de treinamento, né? Aquilo ali tem que se obedecer, porque você está em uma via onde tem pedestre, você está circulando em uma orla, então fica muito perigoso. Do que você traz assim de conhecimento, eu não sei se você conseguir trazer isso pra gente, tá? Fica à vontade. Como é um resumo da legislação para um ciclista nas vias públicas? Porque eu às vezes sinto assim, eu como passei um tempo fora, eu me perdi um pouco na legislação, acabei esquecendo algumas coisas. E eu percebo quando eu tô pedalando, às vezes um carro passa próximo de mim, muito rente, não me dá o espaço, ponto de ônibus. Muitas vezes quando eu tô na frente, o ônibus teria que estar me esperando. Mas também eu tenho a consciência que quem tá dentro do ônibus tá indo trabalhar, né? Tá todo nervoso, quer chegar no trabalho, eu tenho que marcar meu ponto. E o cara tá na bicicleta ali na hora livre. Caramba, por que ele não deixa o ônibus passar? Mas é porque eu, pelo menos nessa experiência de amador, andando de bicicleta em Salvador, eu tenho que driblar meio fio, tenho que driblar bueiros, tenho que driblar oscilações do asfalto, né? E eu fico pensando durante o percurso onde está a legislação para mim, o que é que eu posso ir fazer, o que é que eu não posso fazer, né? Bom, primeiramente, existe um critério que é preservação da vida. Então, pouco importa se eu venho com um ônibus cheio de trabalhadores e a gente está naquele encontro, né? Você passando rente ao ponto de ônibus e o ônibus tem que largar o trabalhador. E aí você que paga com sua vida. Não. E ele não respeita muitas vezes. Ele tem que segurar porque é uma estrutura de carro, tem uma velocidade estabelecida na via, tudo isso. Mas o que antecede isso são algumas regras, tipo de Detran. Existe a regra de 1,5 m. Você pode sim usar a pista e o carro, o veículo, tem que obedecer a distância com o ciclista de 1,5 m. Você tem direito. Claro que aí parte da boa consciência. Se o local, por exemplo, da Barra a Itapuã, você tem ciclovia. Você anda pela ciclovia. É uma questão de consciência. Não vou abusar do meu 1,5 m em uma avenida que eu estou no horário de pico, que é uma confusão de carro e tal. Não, eu vou na minha ciclovia, tá? E os pré-requisitos básicos, que há um certo tempo, quando as ciclovias começaram a ficar em fama, né, em evidência em Salvador, e o pessoal começou a criar e a cobrar alguns critérios, tipo capacete. O ciclista tem que andar de capacete. Tanto é que você vê hoje, é muito raro você ver alguém que não ande sem capacete. Então, isso foi muito bem entendido, absorvido. Sinalização, tanto na bicicleta quanto no ciclista. Em alguns casos, usam-se apitos, né? É como se fosse uma buzina de um veículo, você pode sinalizar e chamar a atenção. E o próprio ciclista também obedeceu algumas regras, como velocidade na ciclovia, né? Também não vamos só condenar os veículos e os motoristas. Em muitos casos existe um abuso do ciclista. Então, é uma boa intenção de todo mundo. Eu acho que às vezes tem até o abuso do ciclista, não defendendo o ciclista, tá? Mas eu tiro por mim. Eu me deparei em situações que eu não poderia estar andando na ciclovia, que não estava seguro para mim. Então, você pega uma determinada avenida Dorival Caymmi, né, que tá em Itapuã, carros param na ciclovia, então você não tem mais ciclovia. Então você começa a se jogar para um pouco ali dos carros, os carros também não respeitam, né? Eu tenho um fato interessante até sobre o que você está questionando. Quando se implantou esta ciclovia, que vai do início aqui da Dorival, da Sereia até São Cristóvão, houve-se muitos problemas. E aconteceu uma reunião aqui em Itapuã para discutir isso. Por quê? Qual foi o problema gerado? Você está em uma ciclovia disputando a entrada e a saída dos carros que vão parar nos comércios. Sim. E aí começou a multar carro, começou a ter acidente, atropelo. E eu falei na reunião, gente, se é para fazer um negócio decente, tem que fazer da seguinte forma. A ciclovia, ela tem que ser no canteiro do meio, onde divide as duas pistas. Ah, mas é muito custo, vai ter que construir, tira poste, não tira, como é que vai ser na rotatória, tal.
Eu disse, ó, seria exigir muito, mas, por exemplo, aqui em Aracaju, na rotatória, tem sinaleira, tem sinal semáforo para bicicleta. Perfeito. E Algo hoje, simples, né? e hoje a Algo gente está simples. vendo aí, A necessidade. refazendo, né? Eles estão refazendo. Eu vi o Eles estão ponto. botando agora a ciclovia no meio. E eu até questionei, falei assim, peraí, estão colocando no meio, mas lá atrás, a antiga, tá no canto, como é que eles vão fazer esse Entendeu? encontro, Eles né? agora substituíram, e com certeza agora, tanto para motorista, o comércio e o ciclista, todo mundo ganha. É, com certeza. Mas assim, é uma questão de visão. É o que você falou, a segurança vem em primeiro lugar pela Em primeiro vida, né? lugar. E não adiantou nada, eles não vou dizer que não pensaram, com certeza eles devem ter pensado qual era a melhor estratégia de colocar Sim, a ciclovia. Mas é muitas vezes a experiência, né, que conta. Muitas vezes essas ideias precisam de experiência também. Sim, geralmente se comenta, né, e se justifica isso questão de verba. Mas será que muitas pessoas tiveram que pagar com a própria vida para isso depois de anos se reverter? E ficou caro, né? Ficou caro porque no final das contas acabou que vai precisar fazer uma nova reforma, uma nova obra, e isso gera custos até mais caro, porque o que foi feito antes tem que desmanchar, vai mudar toda a logística que muitas vezes as pessoas já se acostumaram, já se habituaram àquilo, apesar de tu ainda estar tendo transtorno, né? Sim. Gera questionamento, como eu questionei, falei, poxa, como é que vai colocar agora no meio se a outra antiga tá lá? Vai ter que mudar tudo, É né? aquilo que eu disse a você, é questão cultural. Será que essas pessoas andam de bicicleta para achar que aquilo ali é seguro? E a minha opinião é que eles são corresponsáveis por os acidentes todos que aconteceram. Porque eu não posso dizer, Breno, ande por aqui, que é seguro, e não é. E você paga com a vida? Eu deixo de andar. É o que eu tava contando. Eu percebi que aquela ciclovia não era tão interessante para mim. E eu passei a ir para ciclovia interna. Não, mentira. Eu passei a ir para uma rua interna, Sim. que não tem ciclovia, mas o fluxo de carro é mais Menor, baixo, de pessoas é mais exatamente. baixo. Só que também ainda aconteceu as disputas com as vias e tudo mais. Claro. Voltando ao assunto do nosso triatlo, que é nosso não, né? O seu triatlo. Mas é nosso, É nosso. Com certeza. Quando e por que você decidiu partir para o mundo assim do triatlo? O que é que te motivou para ir? Breno, foi uma loucura enorme, né? Porque a minha vida, o esporte foi um aliado perfeito, né? Para você ter ideia, quando eu amputei minha perna, meu primeiro presente, acredite, foi uma bicicleta. E as pessoas ficavam assim, caramba, os seus pais são loucos, né? Imagine, hoje eu tenho 52 anos, eu amputei a perna com 9. Ou seus pais são visionários, né? De Caramba, repente. bicho. Então, assim, naquele momento, o que é que as pessoas perguntavam, né? Vai fazer o que com a bicicleta se você tem uma perna? Né? É um brinquedo, é um transporte que se usa com duas pernas, né? Sim. E foi meu primeiro presente. E assim que meu pai me deu, toda criança ela quer brincar. E aí eu tive que me virar, aprendi a andar de bicicleta e fui cada vez mais me aprimorando, ao ponto que eu cheguei de fazer grandes viagens de bicicleta. Eu saía de minha casa, ia para Aracaju, ia para Fortaleza, De bicicleta. de bicicleta. E andava pela ilha, andava pela cidade toda de bicicleta. E eu fui adquirindo muita habilidade, muita força com isso. Só que, anterior a essa viagem toda de bicicleta, esse mundo, eu nadava, né? Pô, nasci aqui em Itapuã, a praia era meu quintal, como é até hoje. E eu já tinha aí duas habilidades, né? Eu nadava, tinha muita habilidade com o mar, comecei a ter habilidade com o ciclismo. Dentro da minha casa, dois tios ciclistas, né? Um que só praticava o ciclismo, outro que já fazia o triatlon. Vixe, então você teve Então, inspiração. eu ficava assim de olho e tal, e gostando daquilo. Só que fui amadurecendo, e em uma certa época, o tempo passou um pouco, né, para eu tomar essa decisão, mas o que me moveu foi assistir um programa que a Fernanda Keller fazia, né? Fernanda Keller é uma grande triatleta, famosíssima, assim, e o que é que ela fazia? Ela promovia, dentro da sociedade, um treinamento que pegavam pessoas comuns, né, sem ser atletas, mas para provar o quanto nós somos capazes de se preparar para qualquer jornada, Perfeito. tanto física quanto mental. Ela pegava essas pessoas, fazia uma proposta e preparavam elas durante 7, 8 meses para o grande desafio do Ironman.
E uma dessas pessoas era a Adriele, o nome dela, uma biamputada. Ela amputou as 2 pernas abaixo do joelho por um problema renal. E eu fiquei curioso, cara. E assisti, como é que vai ser esse negócio? E eu assisti ao treinamento dela e tal. E no dia da prova, infelizmente, ela não conseguiu completar a prova do Ironman, porque existem algumas regras de tempo. E aquilo me deixou, sabe, instigado. Não, não é possível, não. Esse negócio tem que acontecer. E eu já acordei na segunda-feira decidido. Eu vou fazer o Ironman. Não sei como funciona. Eu vou buscar a partir de hoje tudo que é possível. Não sei como é que é, mas eu vou. Pai, eu acho que foi a mesma sensação que seu pai deve ter tido. Ele pegou a bicicleta e falou assim, não sei como é que vai ser, mas vai ter que ser. Exatamente. Esta atitude, né, que meus pais tiveram, e aí hoje eu denomino isso como eu não ganhei uma bicicleta, eu ganhei asas, né? Com E certeza. sempre digo que o meu voo está sempre indo para um lugar bacana como esse, né? Que bom. Estamos aqui virando a Eu moeda. agradeço, senhor. Eu agradeço por ter vindo. Eu que agradeço. Pessoa fantástica de ter conhecido. Porque contar essa história, eu tenho o maior orgulho e eu precisei de um tempo para poder sair de mim e olhar a história. Porque eu só vivia a história. Eu fazia, eu saía, eu pegava a bicicleta, eu nadava e tal. Então, esse momento, como eu estava dizendo, me deixou muito instigado para querer entender o triatlon. E aí, como eu já tinha uma fonte dentro de casa, eu fui ao meu tio, perguntei e tal, e ele foi assim uma grande pessoa do meu lado, que sempre me colocava em grandes desafios. Ele disse, vá, você vai conseguir. Ele me indicou algumas pessoas, tal, eu fui, procurei essas pessoas. Uma delas é Eduardo Filho, que até hoje, o cara é meu treinador. Obrigado, Dudu, por tudo. Nós vamos ainda continuar escrevendo várias páginas dessa história, nossa história. E eu disse a ele qual era o meu sonho, né? Eu queria reunir todas as minhas habilidades e queria fazer esse grande desafio. Só que tinha um detalhe, eu nunca corri 1 metro na minha vida. Então somos dois, porque eu corro, mas tem hora que cansa, mas eu vou voltar pra casa, chega, eu não aguento Pois mais. é. Eu tentei correr, mas Aí Dudu falou assim para mim, eu admiro muito sua coragem, eu sei que você pedala nada, porque realmente a natação eu já tinha um histórico bom, né? Sim. Eu fazia muito Mar Grande em Salvador, eu treinava para isso. Então você teve você foi atleta sem perceber, eu acredito. Sim. Eu aceitava os desafios, porque participar da Mar Grande em Salvador foi um desafio. Eu fui para um treino de natação com meu irmão, eu não nadava, eu não suportava piscina, botar óculos, não. E o treinador falava assim, enquanto seu irmão treina, fica aqui na piscina, na raia do lado, porque geralmente é uma raia que ninguém nada, né? Sim. Fica aí tomando banho, fica aí brincando. E eu ficava brincando com meu irmão, né? Quando ele ia, quando ele voltava. E o treinador já de olho em mim. Ali tem alguma coisa acontecendo ali que eu não percebi antes. Pois é, ele me chamou para um desafio. Ele disse, olha, se você quiser, eu treino você para a gente fazer uma Mar Grande Salvador, mas sem nenhuma obrigação. Basta você querer, para você se divertir. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E a gente aceitou o desafio e fizemos Mar Grande Salvador. Fantástico. E aí, meu amigo, eu comecei a reunir minhas habilidades, mas eu não corria. Aí Eduardo falou, vamos correr um dia? Vamos, vem aqui, sei lá, 2, 3 dias depois da nossa conversa, né? Sim. Porque Dudu é um treinador de grandes atletas. Ele parou o treino dele, tinha mais de 30 pessoas correndo em vilas. Ele, isso aqui é Fábio, sobrinho de Zé Muralha, que é o meu tio, né? Conhecido por esse apelido. E aí, ele veio aqui para pedir ajuda da gente, que ele vai participar do Ironman. Aí todo mundo, Aí minha ficha caiu. Eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Chega um momento que você fica sem volta, né? Você fala, vou fazer isso. Eu acho que todo mundo acredita, engloba esse pensamento e fala, não, então beleza, vamos para frente, vamos, encara isso aí. Só que aí, Breno, no teste de correr, ele falou para mim, temos um grande problema. A sua natação já é boa, então a gente não vai se preocupar com ela, você nada para manter. O ciclismo, você já tem muita carga, já tem muito volume, então a gente vai enxugar isso para você cumprir a meta dos 180 quilômetros de ciclismo. Quando eu ouvi sua história, que você comentou por alto lá na barbearia, que tinha corrido triatlo, tinha corrido maratona, eu falei, meu Deus, quando eu li aquilo, você me falou valores em milhas, né? Você tinha me dado em milhas, eu falei, caramba, é muita coisa. E aí o grande problema era a corrida. A mecânica de correr com muleta, sem prótese, né? Porque eu sou o único no mundo até então
que eu faço toda a prova sem usar prótese alguma, nem prótese para ciclismo, nem prótese para corrida. E aí a gente começou a fazer conta de velocidade, de tempo e tal, e aí Dudu falou, cara, a gente vai ter que aprimorar sua musculatura, encontrar um pace ideal, porque a gente não vai conseguir grandes velocidades, tal, até pela mecânica, por segurança sua. E agora a gente vai trabalhar para você ser resistente, para você ser corajoso a sofrer. Mais um desafio. Mais um desafio. Aí, Eu meu gosto de amigo, desafios. eu fui buscar a melhor forma de aprender a correr, e aí encontrei um time de futebol aqui em Salvador, de amputados. Sim, Aí eu disse, eu quero jogar bola com vocês. Porque aí eu corria de forma controlada, sim. em um campo, e eu começava a pegar essa habilidade de muleta, de correr e tal. Só que nossas muletas aqui do Brasil, elas não são apropriadas para isso, né? Muleta de alumínio, com folga lateral, pesada e tal. E eu comecei a buscar, e hoje eu trago aqui uma muleta em fibra de carbono, muito mais confortável, a anatomia e tal. E aí foi que eu juntei essas 3 habilidades aí para poder passar em uma peneira e a gente ter um resultado bacana, e daqui a pouco a gente conta mais como isso aconteceu. Eu fico besta quando eu ouço essas histórias, que eu fico pensando assim, que muitas vezes pessoas que não têm nenhuma barreira física colocam barreira física, colocam barreiras mentais, né, para poder superar esses desafios do dia a dia, muitas vezes até participar de um esporte, praticar uma atividade física. E aí eu ouço a sua história. Não, eu sei que não foi simples de forma nenhuma, imagino que deve ter tido muitos desafios, muitas barreiras, mas eu fico pensando na mentalidade das pessoas que não têm barreira nenhuma e se colocam em barreiras mentais. Como é que foi essa parte de trabalhar o mental também para enfrentar todo esse desafio? Olha, hoje eu estou muito falando em cultura, né? Muito cultural. Mas quando a gente para refletir, isso faz um sentido muito grande. Geralmente, quando criança, principalmente pessoas da minha idade, né? Eu escutei boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Então, assim, a gente já escuta a música metendo medo da gente, né? Então, a gente cresce com essas barreiras mentais quando criança já. Toda limitante, maiores cuidados familiares, aí a gente entende, né? Existe um filtro aí, com cuidado, até para você não colocar a sua integridade em risco. Mas a gente já cresce com medo das coisas. Sim. A gente não cresce querendo desbravar certas coisas. Bom, o grande trabalho mental é esse. É entender quem é você. Entender qual é o seu propósito de vida e qual é o seu sonho. Você quer fazer o que com a sua vida? Depois a gente aprende e entende que nossa vida ela não tem validade, ela não tem data, não está escrito isso em lugar nenhum. E por alguns entraves mentais, deixamos de fazer certas coisas e de ser feliz, né? Não estou dizendo que a gente vai sair daqui acabando com o mundo. Com o mundo, né? Não é Que vai isso. ser capaz de enfrentar qualquer coisa. Exatamente. Não é Mas assim, vamos né? tirar, sabe, aquela barreira lateral, sabe, que não permite você olhar para o lado periférico das coisas, de abrir caminho, abrir portas. Eu acho que isso aí foi fundamental, porque eu tenho sim minhas barreiras mentais, mas de que forma hoje eu trato? Entendendo o medo, entendendo os riscos, colocando isso em um lado e trazendo as soluções em outro lado. Faço a comparação, estudo tudo que eu tenho e parto para cima. Foi o que aconteceu comigo. Muitas pessoas, e não se engane, muitas pessoas, quando eu disse meu sonho é esse, as pessoas, algumas, colocaram vários empecilhos, vários. E isso até dentro de casa. O cara que me deu a bicicleta, que eu denomino que ele me deu asa, com certeza ele ficou pirado. Rapaz, o que foi que eu fiz com ele? O que é que ele quer fazer agora? Eu acho que eu dei muito estímulo, né? A gente não tem um limite, né? A gente precisa estimular. Acho que os pais, eles sentem uma cobrança em, pô, como é que eu vou lidar com isso com meu filho? E eu não falo só dessa questão física que você passou, não. Acho que meus pais também sentiram isso. Quando eu montei o projeto de Giro de Moeda, eles acreditaram desde o início, só que eu sempre fui assim, o velho virginiano. Eu sentei, falei, não, eu preciso de um projeto, depois eu preciso de um planejamento, porque eu sei que vai existir desafios. Sim. Vai ter um momento que eu vou falar assim, caramba, não tá dando certo. Por onde é que eu vou? Encontrar novos caminhos. E se a gente passa isso para um projeto, para um planejamento, que eu acho que isso foi o seu tio que trouxe para você, né, um planejamento, um projeto, aí eu acredito que foi
start para mim. Eu falei, pô, eu tô com essa parte do papel pronta. Agora vamos ver os prós e contras na prática. Exatamente. E quando a gente tem um apoio dos pais, amigos, eu acho que é um gás que a gente sente maior de colocar em prática aquela nossa ideia, né? E às vezes até essas pessoas que não acreditam, que botam alguma dificuldade, eu não colocaria elas como inimigas ou pessoas que colocam dificuldade em tudo. Na verdade, é porque a vida ela é fácil e ela é difícil. E quando ela é difícil, parece que pesa mais. Mas vamos com calma, a gente faz a vida aos poucos, não é isso? Até porque cada um traz os seus medos, né? Sabe? Traz suas Verdade. coragens, suas verdades. Verdade. Então, assim, e falando de pai e mãe, os mais próximos, sempre tem um toque a mais do cuidado. Mas cuidado em excesso bloqueia. E a vida ela não deve ser bloqueada, né? Ela tem que ser desbloqueada de forma consciente e segura, porque é isso que faz você quebrar as barreiras da vida. Foi o que eu fiz. Eu fiz com muita inteligência, com muita gente pensando comigo juntamente. Para você ter ideia, eu tenho uma tia que mora a 50 quilômetros aqui de onde eu moro. Sim. E às vezes eu vou de bicicleta para lá. Sabe o que é que meu pai pergunta? E você não vai de carro tão longe assim? Ele não tem nem noção que uma prova eu pedalei 180. Então me diz uma coisa, quantas horas é essa prova? Quanto tempo é de duração você percorre? Você lembra? Só o ciclismo ou ela em geral? Em geral. Só pra gente ter ideia do que é. A primeira prova que eu fiz, né? Não sabia nada como era a prova, eu fiz em 14 horas e 40 e alguns segundos. 43 minutos, Mais da metade do dia. Já a segunda eu fiz em 13 horas e 40, diminuiu uma hora. Então, assim, treinamento, né? Então, o medo e a minha mentalidade, eu comecei a formar no decorrer do treino. Eu não vou dizer a você que na segunda-feira que eu acordei me sentindo já o Ironman. E eu tive meus medos, tanto de segurança, né? Porque eu pedalava de madrugada, eu vi muita coisa acontecer. Eu pedalava no litoral norte, eu vi um caminhão capotar na minha frente, os vidros batendo em mim. Então, assim, eu tive que viver muita coisa para que minha mente ficasse forte. Claro que eu não sou nenhum maluco e dizendo, vá, corra, não. Sai agora. Sai agora, tá chovendo, sai. Eu já corri chovendo. Sim. Na madrugada, que era o horário que eu tinha, porque eu tinha que cumprir mais 8 horas de trabalho. E eu acho também que se você vai participar do triatlo com o Ironman, você não tem como ter certeza do clima. A gente pode verificar, a gente pode estudar e tudo mais, mas botou a data do percurso, botou a data do evento, não tem como mudar. Não, então se tiver uma mudança climática, alguma coisa, vocês vão ter que enfrentar como atleta ou eu estou errado? Existe um limite por uma questão de segurança, né? Aquela questão de preservar a vida. Mas, por exemplo, já teve Iron que eu até presenciei, foi depois da pandemia, quando voltou a ter o Ironman, deu a largada da natação, com 10 minutos de natação começou a chover, isso 6 horas da manhã. Meia-noite ainda estava chovendo. Nossa, então Então, foi assim, o percurso todo em água. No outro dia, as pessoas tinham perdido unha do pé, câimbra, caíram no ciclismo, porque fica muito escorregadio e tal. Então, assim, a prova ela funciona, agora tem critérios que dizem, ó, não tem condições, né? O lugar que faz é frio, ou o lugar que se faz é muito quente, mas tudo existe um critério preservando a vida. E qual foi o primeiro Ironman que você completou? Que sensação foi cruzar pela linha de chegada, né? Me conta um pouco desse detalhe. Tô curioso. Eu tô pedalando de bicicleta aqui no meu bairro, um pouquinho distante, e é um desafio muito grande. E eu até pensei, pô, como é que deve ser a sensação, né, de cruzar a linha de chegada? Olha, é uma emoção muito grande, tá? Principalmente quando você realmente conclui. Até concluir, eu passei por muitas situações interessantes, tá? Inusitadas. Tipo, eu correndo de noite e uma profissional do sexo, né? Que trabalha à noite na Orla de Salvador, me chamou pelo nome, eu correndo, e eu parei e voltei e perguntei o que é que eu podia fazer, o que é que eu tinha que ajudar e de que forma. Aí ela falou, não, eu não preciso da sua ajuda em nada, você já me ajudou sem saber. O que foi que aconteceu? Eu tenho um irmão acamado, ele é paraplégico e tal, tem outras doenças e tal. Eu mostrei a sua reportagem, alguns vídeos, porque aí eu tive que pesquisar sobre a sua vida, e mostrei a ele
como é possível fazer certas coisas. Ele mudou de vida. Eu só te chamei para te agradecer. Então, assim, uma das histórias que eu tenho treinando para o Ironman. Imagine cruzar a linha de chegada. Imagino. Eu cheguei no Iron e foi muita surpresa para mim. Porque eu cheguei, as pessoas observam, você chega, você faz um check-in para pegar todo o material, coloca a pulseira e tal, e as pessoas começam a observar os casos específicos dentro do Iron. Porque eu não fui o único, né? Tem outros deficientes, tem outras condições lá, e cada um quebrando seus desafios. Só que, na natação, todo mundo é igual, né? Tá todo mundo deitado na água, ninguém vê nada. Quando você pega a bicicleta, as pessoas já começam a ver diferente. Cara, esse cara passou aqui sem nenhuma prótese. Quero ver se ele vai completar os 180 quilômetros dentro do prazo estabelecido pela prova. E eu ia te fazer essa pergunta. A próxima era justamente essa. Teve gente que disse que era impossível, né? Sim, muita gente. E muita gente também ficou curioso. Eu quero ver se esse cara vai completar. E eu comecei a ter esse choque dentro da prova. Porque as pessoas começaram a gritar. Agora, se Fábio completar, terá um Ironman de verdade. Eu disse, que responsabilidade. Caiu no meu ombro. Eu passava correndo, ainda não no ciclismo, né? Porque o ciclismo, você passa por um percurso dentro da cidade muito pequeno, né? Tipo 5 quilômetros, né? É como se você entrasse aqui em Itapuã, passasse ali pela igreja, no farol, e lá você pegava uma BR. Sim. Então você via muito pouco. Mas esse pouco, você ouvia os comentários. Fábio, eu só saio daqui quando você chegar. Policial tirando o chapéu. Imagina. Eu imagino a sensação que deve ter sido. Isso aqui. Eu subindo as ladeiras. Eu subindo com as ladeiras com toda a turma. Eu não vou dizer os nomes que eles diziam lá, não, tudo bem. Que é fora do horário. Mas os caras falavam assim, o que você veio fazer o que aqui nessa prova? Me passando nas ladeiras. Porque assim, eu tenho uma perna e um pulmão. Lá tem ladeira. O que é que eu tenho que fazer no meu treino? Ser forte em ladeira. Sim. Então eu ficava com um treino muito específico. E eu me dei bem. E eu convivi coisas desse tipo. Quando eu larguei a bike, que eu fui correr, aí ficou mais apertado ainda as condições para a minha mente. Porque as pessoas me viam correndo de muleta. E as pessoas podem te acompanhar. Sim. Então assim, você passar por dentro da cidade, os lugares, e as pessoas olhando, Fábio, eu só saio daqui quando você chegar. A prova do Ironman, agora existe um verdadeiro homem de ferro. E aquela coisa foi ficando em um nível. Existe um cara dentro da competição que ele é responsável por alguns atletas. O primeiro que está para ganhar a prova, ele dá o suporte, ele acompanha. Tem um personagem dentro da prova que se veste de Ironman, ele acompanha até a entrada da linha de chegada. Esse personagem que você fala é o quê? É uma pessoa que corre a prova toda, só que no final ele se veste de Homem de Ferro para chegar como Homem de Ferro. Ah, entendi agora. E aí a prova tem um árbitro geral que acompanha essas pessoas. Primeiro masculino, primeiro feminino, essas histórias loucas. E aí ele encostou em mim de bicicleta e disse, já fiz todas as missões do Ironman. Só que agora é para acompanhar o verdadeiro Ironman. Nossa! Meu amigo. E eu correndo, velho. Eu acho que a gente não tem dimensão muitas vezes quando a gente inspira outras pessoas, né? E a gente serve, às vezes a gente tá fazendo algo simples, às vezes simples não é, correr Ironman não é simples. Mas eu acredito que você deve ter pensado, eu preciso ter uma capacidade para correr, eu preciso ter uma boa forma, eu preciso correr não sei quantos quilômetros, tantas horas, eu preciso controlar a ingestão de líquido. Mas pensar o que é que vão dizer da gente durante o percurso. Você não mensura isso. Até porque eu não imaginava o que ia acontecer. Nem que isso ia acontecer. Sim. Nada disso. Na época que eu fiz o primeiro Iron, existia a subida da igreja, o cara pegou no meu ombro e disse, você não pode fazer isso comigo. Eu estou aqui para desistir a prova e quando eu vejo você correndo desse jeito de muleta, você me obriga a completar a prova. Fantástico. Então assim, eu vi de A a Z de condições, eu disse, rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas como era o meu sonho, e eu digo a todos vocês, realiza o sonho,
porque um dia você pode contar, como eu estou contando aqui uma bela história. Com certeza. Contar para o seu filho, um parente, um amigo. E vai ser um prazer muito grande trazer novas histórias, novos desafios, porque o giro de moeda é isso, é o girar da vida, é o girar para a conquista, para conquistar algo, para o que você alcançou. E pode também trazer histórias aqui que de repente não foi de... que a gente pensa que não é de sucesso, às vezes a gente fracassa, mas o fracasso também é necessário. Às vezes a gente erra 10 vezes para acertar uma e esse um é o fundamental, é o importante, né? Exatamente, Breno. Então foi isso que aconteceu. E a emoção da linha de chegada foi juntar todo esse cenário, porque eu já estava há 9 meses em treinamento, vivendo várias emoções. E quando chegou perto da linha de chegada, esse árbitro, né, chegou para mim e disse assim: olha, com toda a experiência que eu estou tendo aqui hoje, e o público que está te esperando próximo à linha de chegada está muito emocionado e apreensivo em te ver chegar. Vai ter que chegar. O conselho que eu te dou é: seu corpo está cansado, isso ocorrendo, né? Sim, E ele, é aquela conversa. aquela conversa. Do jeito que você está, se você se emocionar, seu corpo vai travar. Você vai se entregar à emoção, porque está muito forte lá. Se prepare, não se importe depois, não olhei para A, B e C, não veio uma satisfação. A sua função aqui é cruzar a linha de chegada. Ele foi fundamental para você, Não. acho que ele trouxe Porque para o seu mental, né? Eu O não preparo sabia mental. dessa experiência, eu estava bem treinado. Eu estava passando por várias situações mentais, mas a emoção, você sabe como é, né? Imagina. Quando a emoção bate que você não consegue nem falar, é um negócio Bravo. mecânico que você pensa: não vou chorar, você está chorando. Sim. Eu quero falar, não consigo falar. E foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei faltando 500 metros da linha de chegada, existe um funil, onde você fica fazendo o giro para completar os 41 quilômetros. Depois você corre, Nossa. você corre mais alguma coisa para completar até a linha de chegada. É. Esse miolo aqui parecia carnaval em Salvador. Você corre com as pessoas te pegando. Bora, Fábio! Eu me arrepio, velho. Se eu me emociono aqui agora, imagine lá. E aí várias pessoas, né, que fizeram parte da história, dizendo: conseguimos, você é o vencedor e tal. Que é essa história de todo mundo. Quando eu cruzo a linha de chegada, meu, é uma descarga elétrica, assim, sabe? De emoção e de sonho realizado, de plano realizado, de conquista realizada, e que se renova logo em um instante. Tanto é que quando eu cruzei a linha de chegada, que fui recepcionado, coroado, eu já queria me inscrever para o ano seguinte. Qual é o próximo que eu estou preparado? Eu já corri um agora, o próximo dá para mim também. Então, assim, a emoção é única. A emoção é surreal, não sei nem medir. Imagina. E o que é que você acha, assim, não sei se você já pensou nisso, mas o que você acha que passa na cabeça de alguém comum durante o Ironman? Porque você está lidando ali com aqueles desafios, com aquelas coisas que é com você, você sabe. Mas com outro, você consegue se colocar no lugar de uma pessoa comum correndo no Ironman? Porque eu imagino, como você disse, que teve convidados que você... teve participantes do Ironman que não tinham limitações nenhuma. E elas, quando te viu, foi motivação para elas. Outras falaram assim: caramba, já tô para desistir, esse cara tá me passando. Você consegue trazer pra gente o que é que pode passar na cabeça de uma pessoa comum que tá correndo o Ironman? Esse é um desafio para você. Eu não posso nem chamar de maluco, que eu tô lá entre eles. Cara, eu acho não, eu acredito que essas pessoas buscam a sua felicidade em vários momentos e de várias formas, tá? O desafio não só serve para mostrar que eu corro e eu sou o melhor, não é isso. Existem gatilhos mentais que funcionam desta forma. Eu vou correr 100 quilômetros, mas eu tenho esse direito, eu quero esse sonho, e você leva isso para o resto da vida, né? Como pai, como ser um filho, como ser um grande empreendedor, como ser um grande empregado de uma grande empresa, como ser responsável pela vida do outro, né? São sonhos que são realizados dessa forma. E grandes pessoas lá que treinaram comigo e que conseguiram reagir me vendo,
pessoas que eu também me espelhei, tá? Eu olhando as pessoas correndo, caramba, o cara tá ali quebrado, mas ele tá correndo, porque existiu isso. Pessoas andando assim de lado, tem um lugar no Já ar. assisti várias vezes, eu percebi isso, que as pessoas vão no finalzinho ali já tá se entregando. Tem uma parte do Ironman que é bem distante, fica dentro de uma estrada com muita floresta, né? Walking Dead, como a gente chama lá, que só tem um zumbi lá, velho, frio lá, e a galera... E eu ficava assim me espelhando também, eu tô no mesmo jogo, né? Porque tem um momento da prova, eu acredito, eu vou até te perguntar mais pra frente, qual o momento da prova, né? Qual parte desse desafio, se é a natação, se é o ciclismo, se é a corrida, que é o maior desafio para você. Mas voltando ao que passa na cabeça das pessoas, na minha eu acho que passaria assim, caramba, eu já tô aqui, será que eu vou aguentar mais um pouco? Porque eu acredito que tem um esgotamento físico e mental, né? Sim. Ainda mais nesses trechos que você conta que é isolado, que é só vocês competindo ali, não tem uma vibração da torcida, não tem uma motivação externa, é só você. Eu acho que pra mim tá numa prova dessa, eu nem me imagino sendo francamente, porque eu tô andando de bicicleta agora, é um desafio, e eu coloquei a bicicleta ao invés de academia, porque academia assim, vou acordar, vou pra academia, tô cansado, vou pra casa. Na bicicleta eu pedalei a ida, eu vou ter que voltar. Sim. Eu não vou poder entrar, que infelizmente aqui na cidade de Salvador, a gente não consegue entrar com bicicleta dentro dos ônibus. Então eu vou ter que voltar. Então eu coloquei a bicicleta como atividade física para mim. Um dos pontos era esse, de motivação. Então eu não me imagino o que é que passaria, não faço ideia do que é que passaria na minha cabeça numa competição dessa. Mas me traga para mim, na competição, que você está ali na parte de natação, ciclismo, corrida, qual desses três é o maior desafio para você? Tanto físico como mental, de repente um é físico, o outro é mental. Sim, sim. Bom, só dando uma pitada de sal na história, na dificuldade foi onde eu mais encontrei minhas soluções. Porque senão eu tinha desistido, né? É óbvio. Com certeza. Me deparei com a dificuldade, acabou o jogo, é porque realmente eu não estou afim daquele jogo. Sim. Não é aquilo que eu queria. Então, nesses momentos mais difíceis, eu me redescobria para ter as soluções para os problemas, né, que são imprevistos. Você não sabe o que pode acontecer. Mas, assim, voltado ao que mais foi desafiador para mim na prova, o ciclismo, para mim, é uma parte muito forte, né? É uma região que tem muita inclinação. Eu pedalo com a perna, apesar de pedalar muito tempo, mas é uma prova que eu preciso ter um tempo estabelecido para realizar, senão eu sou desclassificado da prova. Então, assim, a força que a gente faz no ciclismo, questão de fazer força no ciclismo, eu percebi uma dificuldade maior, porque realmente você começa a sentir a coxa, você começa a sentir mais a respiração, e na minha condição, né, com um pulmão só, isso se torna mais desafiador, mesmo diante da regeneração do pulmão, né? Ele se equaliza quando falta um, né? O corpo humano, ele é muito inteligente e ele tem essa capacidade. Mas mesmo assim, foi onde eu senti uma dificuldade maior quando se pensa em fazer força. Eu estava bem treinado, mas naquele momento eu percebi, pô, aqui realmente eu estou fazendo força bastante, ciclismo. Como é que é essa resistência, assim, quando você termina a prova, que são muitas horas percorrendo, né, muito tempo, e a gente pensa assim, algumas pessoas precisam se alimentar a cada 3, 4, 5 horas, Sim. então você está nesse processo todo do esforço físico, né? Como que o seu corpo reage depois de tantas horas de competição? Bom, durante o treino, você faz vários testes, né? O que comer, o que faz mal, o que você enjoa, o que não cabe, o que é desnecessário, e acha também a sua receita, tá? Então, na prova, você está sempre se alimentando, existe uma regra, existe uma programação nutricional, você é acompanhado por um nutricionista, né, durante todo o treino, então ali você está executando todo o plano nutricional, tá? Então, não existe fazer endurance sem tanque cheio. Você não vai fazer. O corpo vai dizer, pare. Ele vai quebrar, ele vai dar cãibra, você vai ter contratura muscular, você vai desmaiar. Alguma coisa vai acontecer com você se você não obedecer a regrinha. Assim como também alguma coisa vai acontecer se você exceder a regra. Me alimentei demais, o famoso gel milagroso, né, que as pessoas usam, aí não usa água
para poder diluir para o estômago. Imagine, naquele momento você distribuindo sangue, precisando de oxigênio, e aí você joga no estômago uma gordura, um gel denso para fazer digestão, meu amigo. A prioridade ali não está sendo isso. Isso é outra, né? O sangue está indo para vários lugares e aí ele não tem como agir, não absorve diarreia, vômito. No meio da prova. No meio da prova, aí você para, ou você sai daquela situação e volta ou quebra. Eu já presenciei em alguma, na televisão, na apresentação, que as pessoas realmente durante a prova, umas enjoam e vomitam, Exatamente. outras fazem as necessidades ali mesmo. Faz porque ali não tem- mesmo. não Eu tem- tenho uma experiência horrível Mas com isso, porque no meu penúltimo Iron, o que eu baixei 1 hora, eu disse, eu não vou parar para ir ao banheiro, eu vou urinar na roupa. Eu fiz e paguei muito caro por isso. A urina é um ácido cruel. Depois que eu fui para casa para tomar banho, eu chorava de dor pelas assaduras que eu ganhei de brinde. Imagina. Mas assim, o corpo é muito inteligente, mas você tem que ser grato. E isso ninguém conta, né? Isso que ninguém conta, né? Só vale a medalha, Só na alegria. medalha, passou, dá pra ir. E Exatamente. Ironman talvez ninguém pense que seja fácil. Mas uma corrida de rua, chega as pessoas vendo na televisão e falam assim, são só 5 km, Sim. é daqui a ali, acho que eu consigo. E 5 km já é amador, né? Seria amador? Não, existe provas profissionais curtas, né? Curtas, né? Mas assim, Mas aí a competição vai no tempo também, né? imagine, eu posso correr no Iron 5 km para 1 hora. Mas se a prova é específica de 5 km, você vai correr aqui para 10 minutos. Você vai enfrentar Então, um tempo maior. É uma balança onde tem ajustes, né? Sim. Você vai sofrer do mesmo jeito. Sofrimento mesmo, físico mesmo. E me diz uma coisa, essa trajetória que você já percorreu, você já transformou ela em palestra? Você já tentou trazer isso para o público? Então, é a nossa grande missão, tá? Depois que eu cruzei pela primeira vez a linha de chegada do Ironman, que era um sonho que eu fui realizar, aquilo se tornou um propósito de vida. Por quê? Eu comecei a perceber depois a reação da sociedade. E se eu contar aqui, rapidamente, só 3 casos aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque agora, não agora, mas desde quando eu cruzei a linha de chegada, no treinamento, eu já tinha decidido que eu precisava contar minha história para a sociedade. Primeiro, devolver tudo que eu tive quando era criança. Devolver Fantástico. todo o apoio que eu tive. Que muitos não têm, né? Exatamente. Muitos não têm. Meus amigos, meus familiares, os médicos. Então, assim, eles fizeram muita coisa por essa história. Então, eu preciso contar essa história para o mundo para que algo mude. Se mudar uma pessoa, eu já estou feliz, velho. Não, se é uma pessoa, já mudou aqui. Porque eu estou aqui sentado de frente para você, que é uma oportunidade, é um privilégio estar aqui de frente para você. E eu espero que o Giro de Moeda também faça outros giros de desafio na sua vida. Traga oportunidades tanto de publicidade, vocês empresários brasileiros, traz isso para o nosso esportista brasileiro, esse apoio que eu acho que muitos precisam e aí muitas vezes não conseguem, para justamente continuar a sua carreira. Você que tem uma empresa que muitas vezes está com a sua equipe desmotivada, é fundamental muitas vezes você trazer pessoas que enfrentaram desafios maiores do que a sua equipe de estar ali. E às vezes quem está ali na sua equipe muitas vezes está motivada, só que ouvir isso, a motivação se torna muito maior, eu acredito. Eu acho que, eu não vou dizer eu vou deixar para as palavras sair da sua boca. Você acha que tem apoio ao esportista brasileiro das empresas? Você vê um grande desafio e está encontrando? Como é que é essa experiência assim? Caramba, isso é um grande tabu que a gente ainda vive, tá? Também não posso deixar de reconhecer os apoiadores que existem. Algumas coisas já funcionam, já foi pior, hoje anda melhor, inclusive projetos municipais, estaduais e federais, ainda muito burocrático, tá? Mas existem, estão melhorando a cada passo, mas ainda falta muito. Para você ter ideia, no meu auge, né, de competições, de participar, que foi até 2019, foi quando entrou a pandemia logo após, eu tinha 3, 4 empresas, tá, que me apoiavam, não era um patrocínio, era um apoio. E hoje aqui eu me sinto muito à vontade para falar sobre a Dux. É uma empresa que trabalha com suplemento alimentar,
mas que preza muito mais que isso, não só a formulação de grandes suplementos, mas pela vida, tá? Cuidar de vida de pessoas. Para vocês terem ideia, eu competi até 2020, logo depois pandemia. Até o ano passado, a Dux me apoiava. Então, assim, é um nome, é uma empresa que eu devo meu respeito, minha admiração. Por onde eu passar, independente se eu continue com ela ou não, porque foi uma empresa que me apoiou, mesmo sem competir. Ela acredita na minha história. E é essa história que eu quero contar pelo mundo, tá? Essa história, ela aconteceu e revirou vidas. Eu saí daqui de Salvador para correr em Recife, em uma corrida de uma pessoa que tinha amputado em um acidente de moto. Eu comprei a passagem, cheguei no aeroporto, liguei para a pessoa e disse, eu preciso da sua ajuda. E como é que eu posso ajudar você, Fábio? Você mora em Salvador, você é um Ironman. Sim, E o cara virou meu admirador, amigo. Ele disse, eu estou em Recife, você precisa me pegar no aeroporto, que eu vim correr com você. Velho, o cara mudou de vida. Hoje o cara, um grande profissional da área de tatuador, que hoje eu sou tatuador. Sim. Fui para Recife em Eu outro ia te momento. perguntar, não dá um pulo não, eu ia te Vamos perguntar um chegar. pouco da vida pessoal também. Fui para casa dele em outro momento, a gente trocou várias ideias, enfim. A vida mudou porque ele me viu correndo. Sim. Entre outras pessoas. Pessoas que moravam em São Paulo, que estavam à beira de dar fim na vida porque perdeu a perna em um acidente. O cara mudou a vida porque me viu fazer o que eu estava fazendo. Foi para Fátima Bernardes contar a vida do cara. Isso porque vê histórias como a minha acontecendo. Então, assim, o giro de moeda é tão importante que conta histórias de pessoas reais. Isso é importante. A sociedade ela precisa ver isso acontecer de forma real. É diferente eu chegar aqui como palestrante e contar a história. Ah, você precisa. O velho o velho coach, né? O velho título de coach, nada contra. Mas assim, eu não posso chegar aqui e contar. Ah, Pedro Álvares Cabral chegou aqui, descobriu tal, e contar uma história. Uma história de terceiro, né? Você está contando a sua história. Estou contando a história que a gente sente quando você conta. E eu preciso de vocês. Essa história precisa de vocês. Essa história precisa de apoiadores. Abrir as portas para que eu possa contar essa história, os detalhes, porque são interessantes. E é vida natural, normal e verdadeira. Hoje o Fábio Rigueira, o conhecido Saci, está aberto, né, a patrocínios, Sim. a convites de palestras, e eu acho que você está aí deveria estar pensando muito sobre isso, porque não só é um apoio que você vai dar para ele, mas com certeza para muitos que precisam e não diz, que muitos estão silenciados, né, nessa Exatamente. O que é que acontece? Hoje eu tenho o apoio da CBD Med, tá? É uma empresa que trabalha com o fitoterápico com base na cannabis, tá? É um assunto muito polêmico que as portas estão se abrindo cada vez mais, mas eu posso dizer aqui com plena convicção a todos vocês que hoje eu sofro menos de dor diante dos treinos excessivos, né? Que são pesados. Hoje eu tenho um sono muito mais tranquilo, não tenho distúrbio porque existe esse monstro, né, associado à cannabis. Então hoje o mundo é totalmente diferente. Então eu tenho essa empresa me apoiando, que me faz treinar todo dia com muita qualidade, tá? Eu sou agora vice-campeão brasileiro de surf. Eita, mais um parabéns. Quantos desafios você já enfrentou e vai enfrentar mais ainda? Você está me surpreendendo. Né? E isso está sendo muito fácil, não digo, a palavra não é fácil, mas assim, possível de se realizar, porque eu estou tendo apoio. Eu tenho apoio da escolinha Uri Valadão, da UV Store, né? O nosso campeão mundial de bodyboard aqui, no berço de Itapuã, né? Praticamente. Vai ser um prazer recebê-lo também. Faz o convite, que a história do cara é fascinante. Eu tenho apoio da escolinha dele, eu tenho apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, com o projeto Vive Esporte. A gente acabou agora de fazer a prestação de contas, deu tudo certo, com o apoio da Clínica Salvador, porque aí é uma associação de contraproposta através do imposto do ISS. Então, assim, são movimentos como esse que levam histórias como a minha a andar pelo mundo. Então, é muito importante levar a minha história para o Colégio Municipal, Estadual, levar para o público. Eu palestrei em BH para 15 mil alunos da rede pública. Muita gente. E por que não em Salvador? Tem que trazer isso para Salvador. Acho que Salvador precisa, né, ter
ter essa voz. Eu quero trazer ainda, não sei se eu vou conseguir conciliar com a agenda, o Instituto Crescer, daqui de Itapuã. É um projeto interessante que eu conheci no Centro de Convenções de Salvador, que também está abrindo portas para muitos empresários, o novo Centro de Convenções de Salvador. E eu quero trazer o Instituto de Itapuã, o Instituto Crescer, perdão, para contar a sua história, dizer como eles estão firmados aqui em Itapuã, como é que é a atividade física dele. Eu quero trazer o máximo de histórias possível dentro do empreendedorismo, dentro do negócio, pessoas que possam trazer insights para levantar o ânimo de muitos que estão acordando plena manhã para pegar o ônibus lotado, o metrô, e precisam de motivação e também histórias reais, porque aquela motivação contada de história de terceiros é diferente quando a gente conta uma história nossa pessoal e transmite isso para as pessoas. Eu estou aqui perto de você, está sentindo, eu tenho certeza que quem está assistindo também está sentindo. Eu já te peço aqui, só abrir um parênteses, coloque também na sua agenda e traga o projeto chamado Meu Sorriso. Seu sonho. Não, a gente vai conversar ali depois nos bastidores, vão anotar alguns convidados, eu faço questão de trazer sim. O que eu puder estar de portas abertas para trazer histórias fantásticas, esse projeto tem para dar certo, né? Com certeza. Eu tentei, quando eu conversei com algumas pessoas sobre podcast, pessoas que estavam fazendo podcast, alguns falaram comigo, poxa, mas você está fazendo tudo tão assim, adiantado, né? Eu fiz o CNPJ, eu entrei com a logomarca, registrei, fiz o plano de negócio, procurei o Sebrae, quero agradecer também ao Sebrae que me recebeu, a gente teve um primeiro contato importante. Eu já tinha ideia, mas foi eles que falaram para mim, ó, é importante você montar o plano de negócio. Você está com o projeto em mãos. Esse projeto é importante, mas o plano de negócio vai te dar uma visão mais sucinta e mais direta do que você precisa fazer, né? E o projeto tem não sei quantas páginas, eu tive que transformar aquilo em 3 páginas, foi um desafio também. E falando de empreendedorismo, como você hoje empreende, o que é que você hoje faz? Você me falou que é tatuador. Qual é a sua carreira, assim, o que, além dos patrocínios, dos apoios, o que é que você faz para a sua carreira esportista acontecer, né? Breno, aí é um turbilhão. Minha vida sempre em uma tempestade, mas sempre vem aquela calmaria, né? Então, o que acontece? Até o Iron e um pouco depois da pandemia, eu era funcionário de uma grande empresa aqui, né? No estado da Bahia, que distribui a energia da nossa cidade. E ocorreu o desligamento, né? E naquele momento eu fiquei muito apreensivo, porque 15 anos, né, de estrada, em uma empresa, em uma grande empresa, eu com 50 anos, então, o que é que passava na minha cabeça ali, né? Então, com base no esporte e tudo que eu passei, eu parei para pensar com muita calma o que é que eu faria naquele momento da minha vida profissional, pensando em rentabilidade, né? Sim. Então, eu comecei a perceber que, como eu ganhei um certo tempo para eu pensar, que a dita liberdade de poder ajustar os meus horários, principalmente para treinar, era fundamental e eu precisava disso. Eu não estava enxergando porque eu estava muito engessado em ter a certeza de um emprego, a estabilidade de um emprego, um plano de saúde, sabe? O salário todo mês, independente de chuva, sol, raio. A gente quer isso, né? A gente está preso. Lembra que eu falei sobre... É o mental, né? A viseira. Cresce desde criança com medo. Sim. Nossos pais e alguns, eu acredito, os meus, não fizeram isso. Até hoje, para poder me incentivar a ser o próprio dono do meu negócio, é um problema. É medo, é receio, tem que ter plano de saúde, porque nada funciona, você vai passar necessidade e tal. Eu estou desempregado, quer dizer, eu me desliguei. Uma atividade física, né? Eu me desliguei dessa grande empresa já faz 4 anos. Estou aqui, vivo. Fui a alguns médicos, fui. Mais dificuldade? Tive, mas estou aqui. Sim. Tá? Então, eu passei a resolver meus problemas comigo mesmo. E decidi a fazer o que eu gostava realmente. Eu sempre gostei de desenhar. Hoje eu sou tatuador. Tá? Estou iniciando toda a carreira, não é fácil estabelecer estúdio, estabelecer cliente. Eu imagino montar estúdio aqui, não é brincadeira. Nesse mundo moderno que nem sempre depende ditamente da sua profissão fundamental, né, principal. Você precisa dominar toda essa tecnologia. Não, e é um desafio, porque
A gente fica buscando muitas vezes equipamentos de qualidade e não tem, infelizmente, no Brasil. Não tem. E infelizmente as taxações estão altas, não vou entrar no âmbito político, mas me deparar com circunstâncias em que o custo era 100 do produto Sim. e ser taxado em 52, para mim Exatamente. foi um baque. E montar um estúdio não é barato, imagino também que montar um Sim, estúdio não. de tatuagem não seja nada barato, Não é barato. mas eu acho que a gente infelizmente tem essas circunstâncias, tem esses desafios, tome mais desafios, mas é o que você traz pra gente, é enfrentar, é trazer para consigo, falar, não, beleza, eu vou fazer isso desse jeito, eu vou fazer dar certo, né? Exatamente. E hoje eu me encaro assim, eu sou tatuador, gosto de música, às vezes a música me dá a oportunidade de ganhar um dinheiro, tá? Eu executo o trabalho e tenho também esse meio de ter essa verba através do esporte, né? Acontece de ter um apoio, de ter uma bolsa, eu também consigo direcionar isso para que se torne uma renda, que eu possa botar o pão na mesa, palestras, que a gente vem cada vez mais divulgando, buscando novos caminhos para contar a história e vou resolvendo, velho. Eu já estou apto a dirigir Uber. Sim. Então, assim, apertou, tô com horário vago, Vá. eu vou fazer Uber. Então, pau pra Eu toda vou, obra. eu vou deixar essa propaganda da Uber de graça, eu vou deixar, vou deixar passar esse mexendo. Mas eu quero trazer você aqui a questão do empreendedorismo como uma saída de muitos que passaram o que você passou. Perdeu o emprego na CLT, eu imagino que você era CLT, Sim. e aí num desafio você precisou encarar o empreendedorismo. E assim, é um desafio empreender no Brasil, a gente sabe. É o começo ainda mais difícil, porque não só questão de acreditar, mas é como eu vou me inserir no mercado, que muitas vezes está disputado, tem esse desafio, mas eu quero dizer para você que você já passou barreiras muito maiores, essa você vai tirar de letra com certeza. Eu acredito que vai ver muitas belas artes da sua tatuagem, viu? Fábio, num bate-papo assim, descontraído, eu vou fazer um ping-pong com você para finalizar a nossa conversa, agradecer você ter vindo. Se você pudesse dizer um livro ou algo, alguma literatura, o que é que você traria para o nosso público? Eu sou muito prático, tá? Meu tempo é corrido e eu gosto de leitura prática que diga, faça isso, você pode, você consegue. Eu gosto de ler muito Caio Carneiro, onde ele diz, liga o foda-se, seja foda. Então, assim, você lê uma frase, um parágrafo, você já dá um up, né? já levanta, os insights. é por aqui. Sim. Eu gosto de leitura, então eu gosto muito de Caio Carneiro. Sou fã. Vou deixar também essa propaganda aí, Caio Carneiro. E um momento que você nunca vai esquecer. A linha de chegada do ar. Qual dos dois? Porque você teve 140, qualquer um, né? Qualquer uma já é um grande momento. Perfeito, cara. Isso aí eu imaginei. Quando eu ouvi a sua história, eu falei, cara, 2 vezes, não foi? Porque não importa o resultado, né? Eu já tive prova, a primeira com 14 horas e 40. Eu já tive a segunda com 13 e 40 com a mão quebrada. Mas você quebrou durante a prova? Não, quebrei um mês antes. Que aí não tem nem como desistir. Eu não tinha como correr, nadar, nem andar de bicicleta. Eu ficava dentro de uma academia pedalando em spin bike 7 horas. 7 horas. Era a única coisa que eu podia fazer, faltando um mês para a prova. Então, assim, fiz o meio Iron em Maceió, sofri, parecia que tinha um maçarico aqui de tanto calor. Então, assim, um momento inesquecível é atravessar a linha de chegada do Iron. Não importa qual. Eu quero te trazer uma pergunta assim. Ao invés de te perguntar o que você faria diferente, eu quero que você dê um conselho para o seu eu de 10 anos atrás. Não deixar que as dificuldades se tornem bloqueios. Ela não pode ser um impedimento para o seu andar da vida. Ela sempre vai existir. Só encare ela com muita sabedoria, simplesmente. E o Ironman, ele te traz um grande aprendizado? Totalmente. Totalmente. A cada dia que eu acordo para treinar, ali eu aprendo alguma coisa. E um sonho que ainda quer realizar? Você tem algum sonho que você quer trazer pra gente? Se quiser deixar no particular, tudo bem. Não vou deixar em particular, não. Eu quero dividir minhas dores também. Eu não tenho nada fácil, bicho. Eu sou um cara apaixonado por desafio e pela vida, tá? E eu tenho um grande sonho, um mega sonho, que esse é muito louco, que é dar a volta ao mundo de bicicleta. Ao mundo?
E a gente tá falando em quantos quilômetros? Você já tem ideia? O meu plano dele dá 43 mil quilômetros. 43 O mil. meu trajeto que eu fiz, 43. Isso tem ajuste porque Sim, imagino. tem clima, política. Por exemplo, agora eu vou atravessar o As câmbio. barreiras das fronteiras, né? Mas eu acredito que quando você fala em correr o mundo, é percorrer o globo, mas não, obviamente, todos os países, né? Você vai fazer Existe Você tem... uma ideologia de quem faz isso e a gente denomina como volta ao mundo, que termina você passando por uma grande parte, assim, você pontua os lugares que você deseja conhecer e aí você vai com muita prudência, com cuidado, porque tem lugares que realmente, infelizmente, são lindos, porém muito perigosos. A segurança A falha. segurança é falha e aí você tem que evitar, né? Então é complexo. Mas eu não vou partir do Brasil. Não vai partir no Brasil? Não. Essa saída não vai ser... E a chegada, pelo menos? A chegada, sim. Ah, então tá ótimo. A linha de chegada é que importa pra mim, porque eu Porque era de repente eu saio aqui, vou começar pelo sul da Bahia. Chega no ferryboat, eu vou voltar para casa. Verdade. Tá parecendo comigo, porque eu quando tô na bicicleta, eu pedalo, aí eu falo, porra, ontem eu fui até aqui. Deixa eu ver se eu vou mais um pouco. Aí quando eu penso, se eu for mais um pouco, tem a volta. E a volta Entendeu? não tem desistência. Verdade, é uma boa estratégia. Isso é você lutando contra a sua mente. O selfie que fica ali, não vá ser maluco. Eu vou, velho. Eu quero agradecer mais uma vez esse convite e você por ter vindo, ter aceitado. Aquele empecilho que aconteceu, eu espero que você tenha resolvido, mas é uma satisfação estar recebendo você aqui no podcast. É a minha primeira gravação que eu estou fazendo, então eu estou entusiasmado mais ainda, porque a sua história é de motivação. Eu não posso parar, eu não vou poder parar. Você quer deixar algum recado para os nossos ouvintes? Bom, primeiro, Breno, eu quero agradecer, tá? O convite. Eu acho muito importante a gente ter momentos como esse. Pessoas como você, que se dispõem a trabalhar e trazendo grandes histórias, grandes verdades, para deixar para a sociedade. Porque é isso que faz a mudança acontecer. É você conhecer um pouco da história do outro, como ele conduz, como ele tem os resultados, seja negativo ou positivo. Isso você faz o ser humano pensar, acreditar no outro. A vida ela não está muito fácil, tá? Então a gente precisa colocar agora que o mundo é midiático, colocar esse conteúdo na mídia e não só o que vem acontecendo de forma negativa. Então, muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição para qualquer um outro assunto ou detalhar mais ainda o assunto aqui, porque tem muita coisa, tá? Sim, Para contar, muita coisa que eu convivi, outras experiências, não só no esporte, mas como pessoa, na sociedade, a gente trazer esse conteúdo e tornar isso conhecido para que as pessoas possam também trazer suas experiências e comentar. Daqui a pouco essa mesa vira uma mesa de debate. Isso é muito legal. Muito obrigado. E Giro de Moeda, sucesso total. Vamos virar essa moeda aí para poder virar grandes histórias. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Foi fantástico esse bate-papo. Seja muito bem-vindo aí. Mais uma vez, ficamos por aqui. Até a próxima.